Prezados amigos da internet, e especialmente hoje me dirijo a todos os prezados e prezadas, amigos e amigas, divulgadores e divulgadoras de todo o Brasil e de muitas partes do mundo, enfim, que já acompanham a nossa TV ao longo de todo esse tempo que estamos no ar para buscar informações, notícias, enfim, tudo que concerne, tudo que tem a ver com os processos em face da Impactus aqui no Brasil e também da Telex Free nos Estados Unidos. Tenho acompanhado um pouco de perto isso ao longo de todo esse tempo, para que eu pudesse, melhor dizendo, passar as informações para vocês de forma fidedigna, o mais preciso possível, não é? No sentido de precisão, para que todos pudessem ter uma boa informação, consistente, coerente, e, acima de tudo, não serem enganados, não é? Por essas infinitas, digamos assim, por essas infinitas publicações que existem em blogs, Facebooks da vida e por aí vai. Uma vez a transmissão da TV Carlos Castilho com um boletim extraordinário. Como eu já disse na sexta-feira, eu não imaginava que fosse sair a sentença agora, hoje, enfim, mas eu suspeitava que ela saísse o mais rápido possível, embora eu tenha aventado, eu tenha presumido uma possível elasticidade, por assim dizer, dessa sentença que pudesse sair mais para frente, não é? Mas eu disse que a qualquer momento a juíza poderia prolotar a sua sentença, poderia já determinar o seu veredito, não é? Em primeiro grau, lembrando sempre, estamos falando aqui de sentença de primeiro grau, ok? Então eu imaginei que ela fosse soltar essa sentença, ela fosse, enfim, não é? Já dar o seu parecer, vamos dizer assim, a sua análise quanto juíza, até o final do mês agora de setembro, com mais detalhamento, por assim dizer, para podermos entender exatamente quais serão os desdobramentos dessa decisão. Agora, a boa notícia é que, em linhas gerais, foi determinada justamente aquilo que a empresa mais queria. Foi determinado. Duas coisas importantes. Duas coisas. Aquilo que a empresa mais queria, que cansou de pedir, ao longo desse tempo todo, para que acontecesse. Vimos muitos vídeos do Carlos, eu mesmo falei muitas das vezes aqui a respeito disso. E o segundo ponto também é um outro detalhe que também foi muito benéfico, por incrível que pareça, apesar de eu não ter queimado a língua. Quem acompanha a TV Carlos Castilho sabe do que estou falando, não é? Então, eu não queimei a língua. Infelizmente, mais uma vez eu não queimei a língua, não é verdade? Então, a sentença, ela veio dentro daquela expectativa que eu tinha. Apesar de vocês estarem me vendo com essa face sorridente, evidentemente que eu preferiria, que fosse o contrário, mas todos nós já esperávamos por isso, não é verdade? No entanto, o importante é denotarmos que existem muito mais coisas positivas diante das circunstâncias do que questões negativas, ok? Vamos compartilhar a tela e vamos finalmente tomar contato com essa, digamos, notícia, por assim dizer. Repito, é uma notícia. Nós não vamos ler a sentença. Infelizmente, repito, não tenho. Mas nós vamos ler a notícia e interpretar o que for possível que tem dentro dessa notícia e tecer alguns comentários que são pertinentes, não é, a essa questão. Vamos lá. Bom, antes de eu partir para isso, quero dizer aos amigos do Facebook, vocês imaginam o meu Facebook, o que virou. Eu vou ter que responder para todos, vou pedir paciência, estou fazendo outros trabalhos, mas eu vou responder um a um. Eu prometo que todos serão respondendo, que eu virei a noite inteira aqui, mas nós vamos procurar atender a todos. E caso as perguntas que virão, se caso eu não falar desse assunto na TV, agora nessa transmissão, aí eu respondo individualmente. Caso contrário, eu simplesmente vou colocar um link, não é, para que a pessoa assista, senão fica complicado, eu não consigo atender individualmente, dando explicações profundas a respeito dessa sentença, ou dessa notícia, que é o mais adequado eu dizer agora, e ao mesmo tempo fazer na TV. Eu quero resolver no atacado, por assim dizer. Senão fica complicado eu secretariar individualmente, não vai ser possível fazer o bate-bola. Mas
conforme as perguntas, se eu perceber que foi algo que escapou, não é, do detalhe que eu ainda não, que eu não disse nessa transmissão, evidentemente que eu, com o maior prazer, vou esclarecer a cada um de vocês, como sempre fiz ao longo de todo esse tempo que estamos no ar, ok? Então vamos lá, vamos pesquisar aqui, ok? Depois eu aciono o Facebook, aí o pessoal que quiser mandar as suas dúvidas, por favor, sintam-se à vontade. É até interessante, quem tiver já de pronto dúvidas com o andamento dessa transmissão e tiver dúvidas a respeito dessa notícia, vamos dizer assim, eu vou respondendo e esclarecendo se caso eu não tiver respondido, ok? Eu não tiver compartilhado a informação ainda. Então vamos compartilhar a tela em primeiro lugar. Como vocês já devem estar visualizando, evidentemente, tenho certeza disso, vocês já estão visualizando minha página inicial do Google, não é, do meu navegador. E aí a gente vem até aqui e fazemos aquele velho procedimento, Tribunal de Justiça do Acre. Tá aqui, ó. E vamos dar um F11 para a tela ficar... Olha a primeira notícia que aparece. Está aqui, pessoal. E já de cara a gente já toma contato com o lado, o primeiro aspecto, por assim, positivo em relação a essa condenação, é uma condenação, a juíza condenou a empresa, isso não se discute, como já era esperado, não há novidade. E condenou ao valor de apenas, eu vou dizer apenas, diante do montante que isso representa, foi um valor relativamente pequeno, uma indenização no valor de 3 milhões. Eu tenho absoluta certeza que o Ministério Público do Acre vai recorrer da sentença e vai querer muitos milhões a mais nisso, né? Acho que esse vai ser um dos aspectos que o Ministério Público certamente vai entrar com uma apelação, né? Então vamos lá, vamos à notícia aqui. Como vocês percebem, estamos no site do Tribunal de Justiça do Acre, por isso a tranquilidade de sabermos que essa notícia é fidedigna, mantenho aqui, né? Quero manter aqui a notícia. Ele quer mudar, deixa eu ver se existe algo que possa elucidar alguma coisa. Não tem nada. Ok, TJ, Centro Judiciário, Lewandowski, muito bem. E vamos voltando. Ó. Como vocês podem ver, as notícias do tribunal estão em todas as partes, não é? Então vamos lá, vamos aqui a notícia que nos interessa. Pois bem, aí, vamos entrar. Pois bem, estamos aí na notícia que nos interessa, por assim dizer. Ok? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ok. Pois bem. Justiça do Acre condena Telex Free a pagar indenização no valor de 3 milhões. Então, como vocês podem observar, eles não dão ênfase nessa notícia ao fato de a empresa ter sido condenada pela sua atividade. Eles falam tão somente do valor de 3 milhões nessa manchete. É isso que eu queria. É uma manchete estranha essa, não é? Então, Justiça do Acre condena a Telex Free a pagar indenização no valor de 3 milhões. Não tanto quanto estranha essa manchete. Então, vamos lá. A decisão da segunda vara civil da comarca do Rio Branco considera que a rede Telex Free, ou Impactos, ok? Que configura uma pirâmide financeira e não uma rede de marketing multinível. Então, é assim que entendeu a juíza. Bom, o que dizer disso? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Nenhuma, não é? Do que isso quer dizer. A juíza condenou dentro daquilo que ela entendeu já desde o começo, porque, vejam só, essa liminar que ela deu foi uma liminar bem pesada. Ela paralisou as atividades da empresa, mandou parar tudo, chega, e assim manteve por mais de 2 anos. Estamos falando desde o dia 21 de junho, quando efetivamente a empresa parou, não é? A condenação foi, ou melhor, a decisão liminar foi um pouco antes, não é? Naquela ação preparatória, e ficou aí, perdurou até o final, até a sentença final. Então, vejam vocês, é uma sentença pesada, é uma sentença, uma liminar pesada, perdão. Então, é uma liminar muito pesada, não é? Paralisou a empresa, ninguém discorda disso,
né? Estamos aí nessa expectativa desde quando? Mas pelo menos agora se resolveu, ok? Então já foi decidido, dentro daquilo que ela já entendeu, que estava convencida desde o começo. Então todo esse mise-en-scène que nós vivenciamos, toda esse andamento, o cumprimento das formalidades processuais, é pura balela, não é? Como eu já disse, eu queria tanto queimar minha língua, infelizmente, não sinto alegria nisso, mas infelizmente não foi dessa vez que eu queimei minha língua. Espero que em algum momento eu consiga esse intento, não é? Então, eu lamento muito, mas a empresa foi condenada dentro daquilo que eu já havia dizendo desde sempre. Desde sempre. Embora sempre tenha lá um fiapinho de esperança, de imaginar que alguém terá um posicionamento, né, de coragem, mas evidentemente que isso não aconteceu, não é? É importante ressaltar também, pessoal, que é, aqui nós falamos de impactos comercial, tá? E depois nós vamos detalhar cada caso. Pode mandar as perguntas pelo Facebook, que depois eu vou ler essas perguntas para nós termos ciência disso, ok? Então vamos lá. O juízo, que eu já expliquei o que quer dizer o juízo, por que não está juízo. O juízo é a instituição, é a vara, né? E a juíza é a pessoa que está ali, que naquele momento está juíza. O juízo ele é permanente, ele é a instituição do judiciário, é a vara, não é? É aquilo que está ali para sempre, não é? Exercendo o poder, é o juízo do poder judiciário. E a juíza, ela está juíza hoje, amanhã não estará mais. Quem sabe ela seja promovida agora. Vamos aguardar, né? Logo, logo ela chega a desembargadora. Então vamos lá. O juízo da segunda vara civil da comarca do Rio Branco condenou a empresa Impactos Comercial, Telex Free, a pagar a indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 3 milhões. Isso acontece quando alguém decide que houve um dano, né, patrimonial pelo fato de ter, né, levado as pessoas ao engano por essa prática, e condenou a 3 milhões. Foi um valor relativamente, porque a nossa expectativa, o nosso temor é que a juíza resolvesse aplicar 500 milhões nessa multa, né? Eu tenho certeza que o Ministério Público não vai se fazer de rogado, vai recorrer e vai querer aumentar isso e muito, não tenho a menor dúvida. Então vamos lá. A sentença foi assinada na tarde desta quarta-feira, portanto hoje, pela magistrada Thaís Calil, titular da unidade judiciária. Pois bem, vamos em frente. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor contra, né, pode ser também, da empresa de Carlos Nathanael, Carlos Vanzeler, Carlos Costa e o James Merrill, foi julgada parcialmente procedente. Pois bem, o que quer dizer isso? Por que parcialmente? Porque nem tudo aquilo que o Ministério Público pediu, a juíza concedeu. Agora, o que ela concedeu e o que ela não concedeu? Não imagina. Aí vem a necessidade que eu teria de ter o acesso à sentença na íntegra, quem sabe eu consiga, e aí eu vou conseguir, digamos assim, detalhar isso para vocês com mais precisão e com mais entendimento, ok? Então, nem tudo foi concedido. A decisão considera que a rede Telex... Esse é o mérito, tá? Olha só, agora estamos falando de mérito, do núcleo da ação, perfeito? A decisão considera que a rede Telex Free configura uma pirâmide financeira e não uma rede de marketing multinível. Esse era o principal mérito da ação. Então, foi decidido que a empresa é uma pirâmide financeira na visão da juíza e não uma rede de marketing multinível, como a empresa alega. Ok? Simples assim. Também foram declarados nulos, isso é importante, todos os contratos firmados entre a empresa e os seus divulgadores, em razão da ilicitude do objeto dos contratos que versavam sobre pirâmide financeira. Essa frase é fundamental, pessoal. O que quer dizer isso? Que os contratos deixaram de existir. Eles foram declarados nulos de pleno direito em bom juridiquês. Então, eles estão sem efeito. Efeito ex tunc. Volta lá no começo, e todos os contratos são declarados nulos. Eles não existem mais. Nunca, é como se eles nunca tivessem existido. Veja só, é isso que me parece, ok? Então eu vou ter que pegar a sentença, repito, na íntegra e poder analisar isso com mais precisão. Mas num primeiro momento, pela notícia, é isso que me parece, ok? Então está aí. E isso quer dizer o quê?
Vamos lá. Qual é a consequência disso? Diante disso, como consequência da nulidade dos contratos, a empresa foi condenada a devolver aos partners e divulgadores os valores recebidos por estes a título de fundo de calção retornável e de aquisição de kits Ad Central e Ad Central Family, ou seja, a empresa tem que devolver tudo aquilo que os divulgadores pagaram. Agora, eu vou ter que olhar o detalhe. Será que isso vai contemplar as pessoas que tiveram lucro? Aí você pega um grande divulgador, o cara ganhou 5 milhões. Será que ele vai ter? Claro que não, eu espero que não. Não é? Então, evidentemente que, muito provavelmente, serão só aquelas pessoas que não tiveram, digamos assim, o seu retorno garantido, né? Talvez tenha uma sequência, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Pessoal, não tenho condições de detalhar isso, porque aqui não é claro isso, ok? Então, vamos em frente. Então, o contrato foi declarado nulo e a empresa vai devolver os valores, né? Estão lá, subjúdice, os valores, todos eles subjúdices, e aí cada um vai ter que executar. Já chego nessa parte. Então, vamos lá. A sentença também determina que no ato da devolução, olha só, dos valores aos divulgadores, esses deverão restituir a Impactos Limitada, as contas 99 Telex Free que receberam ao comprarem os kits. Ah, tá. Se você tiver uma conta 99 Telex Free guardada na sua gaveta, separa para devolver, viu? Olha, parece uma piada, né? Gente, parece brincadeira. Não é possível. Não é possível nós termos inteligências dessa dimensão comandando isso. É inacreditável. Então tá. Entendi. Não, tá. Se você, eu vou repetir, tiver uma conta 99 Telex Free guardada na sua gaveta, na sua meia, no bolso, na carteira, se você tiver guardado no cofre, se você depositou a conta 99 Telex Free no banco, saque a conta e devolva para a empresa. Parece brincadeira. Será que isso... Olha, eu só acredito que eu estou lendo aqui no Tribunal de Justiça. Devolver o quê? Do que eles estão falando? Do sistema que foi travado pela própria justiça, que impediu o nosso acesso. Gente, parece brincadeira. Mas que inteligência é essa? Fala para mim. Fala para mim e depois não quer que eu fale aqui essas coisas que às vezes deixam a gente indignado. Porque não é possível. Parece aquele cara lá dos Estados Unidos que mandou devolver para todo mundo $250, dos 14 mil. Aí tem um cara lá que ganhou não sei quantos milhões, foi o divulgador número 1 da Telex Free no mundo, e o cara me recebe $205,92, ou 52 centavos, whatever. Nem sei. Gente, o que acontece? Como é que eu vou devolver kit de conta 99 Telex Free aonde? Se está no sistema, se isso é totalmente digital. Por isso que às vezes eu fico pensando, será que sabe o que está julgando? Às vezes parece que não. Para falar uma bobagem dessa, não deve saber. Vamos em frente. Para ficar indignado. Caso tenham ativado as contas, o valor das contas ativadas, será abatido do montante final a ser recebido. Meu pai do céu. Mas não é possível. Não é possível. Mas que contas? Aquelas que foram utilizadas, que o serviço foi prestado, é dessas. Então eu vou ter que ler realmente. Olha, vou te falar uma coisa. Só rindo. Como é que eu vou saber isso? Vamos lá. Determinou-se que dos valores a serem devolvidos aos partners e divulgadores, sejam abatidos todos os valores que os mesmos receberam a título de comissão de venda e qualquer bonificação da rede Telex Free. Opa, agora sim. Então, aqueles que tiveram lucro, que tiveram comissões, serão abatidos. Inclusive das contas recebidas por postagens de anúncios. Ok, entendi. Inclusive das contas recebidas, ou seja, vamos imaginar o seguinte, você ficou na empresa, está se falando da recompra, é isso? É isso? Meu Deus do céu. Se for isso, meu amigo, vamos traduzir isso aqui, vou ler novamente, hein? Determinou-se que dos valores a serem devolvidos aos partners e divulgadores, sejam abatidos todos os valores que os mesmos receberam a título de comissão de venda,
ok? E qualquer bonificação da rede Telex Free, binários, não é? Os binários, os residuais, todos. Então vai ser abatido, entendeu? Inclusive das contas recebidas por postagens de anúncios. Ou seja, a famosa recompra. Então isso daí, tudo que você recebeu, vai ser abatido. Então, por exemplo, agora chegou num ponto bom. Então, por exemplo, vamos supor que você ficou 2 meses na empresa. Entre benefícios, agora fez sentido isso. Então, vamos lá. Então, nós temos lá, os divulgadores ficaram 3 meses e meio na empresa. Aqui, o determinado divulgador não desenvolveu nada, nenhuma rede, então ele não recebeu bonificação de rede, então ele recuperou o valor dele e ficou 0 a 0. Então, acabou. Morreu, esse não tem direito a nada. Mas vamos imaginar que o divulgador entrou, ficou 1 mês na empresa. Pelo menos a juíza acertou isso, que o Ministério Público não estava entendendo. Ficou 1 mês na empresa, mas ele fez rede, uma enorme rede. Aí ele ganhou 100 mil reais, sei lá. Estou chutando qualquer valor. Mas ele investiu numa family, por exemplo. $1.375, enfim. Isso tudo é considerado em valores da época e depois atualizado. Muito bem. Chegou nesse ponto. Esse daí vai ser abatido. Então ele não terá direito a nenhuma devolução. Tá certo? Ok. Então, inclusive das contas recebidas por postagem de anúncio, que é a famosa recompra. Então, você teve a sua recompra, foi bonificado, é uma bonificação. Então, vai ser abatido. Se você trabalhou esse mesmo mês e apenas recuperou, entre aspas, proporcionalmente, aí vamos imaginar, 1/3 do valor, você será ressarcido também nesse 1/3 restante. Então, tudo será abatido desses valores. Esses valores recebidos de maneira geral. Então, por exemplo, se o cara ficou durante 90 dias na empresa e não sacou nenhum valor, você concorda comigo que ele não recebeu nada? Logo, ele tem direito à restituição do valor integral. Então, isso é importante que nós entendamos. É aquilo que eu vivia falando, né? Você não pode estabelecer um tempo. Você não pode estabelecer que vai receber as pessoas que entraram nos últimos 3 meses e meio. Isso é bobagem. Então, a juíza, pela lógica e pelo fundamento lógico, nesse caso, ela foi acertada. Porque ela não estabeleceu um lapso temporal, devolve. A única coisa esquisita é que a gente devolva as contas 99 Telex Free. Se tiver debaixo do travesseiro, devolve. Mas vamos lá. Então, aqui ela acertou. E muito bem. Então, determinou-se que dos valores a serem devolvidos aos divulgadores e partners sejam abatidos todos os valores que os mesmos receberam a título de comissão de venda, bonificação de rede, inclusive das contas recebidas por postagens de anúncios, que era aquela continha que todos nós recebíamos após uma semana de publicação digital que nós fazemos na internet. A empresa nos contemplava para cada central, né, cada ad central, para quem tinha family, tinha 5 ad centrals, né, dentro do seu pacote, vamos chamar assim, ou quem era ad central simples só tinha uma ad central e recebia uma conta por ad central. Então, quem tinha family, a franquia family recebia 5 contas e depois, após uma semana em não vendendo aquelas contas, a empresa fazia, melhor dizendo, a famosa recompra. E você ganhava os $100 para quem era family, e se tivesse cumprido as suas obrigações contratuais ao longo daquela semana, recebia $100. E no caso, quem tinha ad central simples recebia $20. Então, é esse valor que vai ser considerado, que vai ser abatido, todos esses valores que eles receberam a título de comissão de venda e qualquer bonificação da rede Telex Free, inclusive das contas recebidas por postagens de anúncios. Ok, aí já abarcou todo mundo. Então, quem participou da empresa por mais tempo não terá direito a devolução nenhuma. Isso vai se encaixar quase todo mundo. Bom, pode ter alguém que ficou 6 meses na empresa e nunca fez um saque? Pode acontecer. Pode acontecer. Isso pode acontecer sim. Sem problema nenhum. Ok? Então, está definido aí nesse parágrafo. Muito importante esse parágrafo também. A decisão estabelece que cada interessado promova a liquidação da sentença, o que poderá ser feito no foro do seu próprio domicílio. Bom, eu já falei disso antes, como vocês sabem. Falei muitas vezes disso. Você, meu amigo, minha amiga, divulgador, divulgadora, que esteja me assistindo e me vendo, aonde quer que você more,
você vai fazer a execução, você vai pegar os dados desse processo, tá? Você vai fazer a execução no local que você reside. Você não precisa entrar com nenhuma associação, fazer, não. Cuidado com isso, não precisa. Faça a execução aonde você mora, tá? Faça a execução aonde você mora. Houve a dissolução da empresa, impacto comercial e a desconsideração da personalidade jurídica. Isso quer dizer o quê? Que a empresa foi extinta. Não existe mais impacto comercial limitada, né? E desconsiderada a personalidade jurídica. Foi desconsiderada, a desconsideração. Então, pessoal, você, em qualquer lugar que você tiver, você pode executar essa sentença. Você precisará fazer prova, evidentemente, de que estava na Telex Free e que é legítimo proprietário de valores que estejam por lá. Ok? Você precisa fazer prova disso. Não é entrar com um pedido genérico. Bom, que provas? Qualquer prova. Extrato de banco, lembra que caiu os valores. Eu cansei de falar, pessoal, imprime o seu extrato dentro do back-office. Eu tenho todos os meus. Eu tenho todos. Imprima, guarde isso, no futuro você não sabe. Imprima. Olha, eu falei isso há 2 anos atrás. E o site da empresa ficou no ar, acho que até o final de 2013. E olha que a empresa foi bloqueada em junho, hein? Em junho. Eu cansei de falar isso. Imprime, imprime, imprime. E eu encontrei muitas pessoas que nunca ligaram, nunca foram atrás disso. Aí vai ser um chororô agora. Não, porque eles têm os dados lá, não interessa se tem os dados lá. As coisas na formalidade processual não funciona assim. Bom, e se eu não tiver nada, eu posso pedir? Pode, você vai ter mais dificuldade. Procure toda a prova que você puder. Tá? Então, é necessário. Tem mais perguntas que eu posso falar a respeito disso, mas eu vou ler aqui depois no Facebook, ok, pessoal? Fiquem tranquilos, nós vamos abordar mais temas ainda. Mas o importante aqui, você vai executar isso perto da sua casa. Não se preocupe, você fará isso perto da sua casa. Não se preocupe com isso, ok? Vai ter que contratar advogado? Depende do valor que você tem que executar. Se for acima de 14 mil e uns quebrados, você pode ir no juizado especial, no JEC, Juizado Especial Cível. Vá lá com os documentos pessoais, com as provas que você conseguir reunir e entra com esse pedido. Vai lá e se informa. Vai no Poupa Tempo, quem tiver Poupa Tempo. Se não houver, você precisará procurar um advogado. Se o advogado vai cobrar de você, ele vai me cobrar tanto, aí, olha, você vai ter que fazer uma análise. Vamos imaginar que o sujeito tenha direito aí a, sei lá, 20 mil reais. Compensa contratar um advogado? Compensa, porque você vai ter que entrar, embora o valor acima dos 14 mil e pouco, você pode dar entrada no JEC. Deixa eu dar uma explicação importante aqui. Tá? O juizado especial civil, até 14.200, alguma coisa, não me recordo os quebrados. Lá você se informa, 14 mil uns quebrados. Você pode entrar sem advogado, sozinho. Entre esses 14 mil uns quebrados, até 40 salários mínimos, aí tem que calcular o salário mínimo de hoje, que eu nem faço ideia, deve ser, acho que tá aí, vai, 800, vamos arredondar aí, 800 e algumas coisas, mas 800, tá? Então, 40 vai dar 32 mil, 4 vezes 8, 32 mil. Então, se você tiver entre esses valor aí, 14 mil e pouco e 32 mil, só arredondando, eu não sei se é isso exatamente, aí você precisará, mesmo sendo no juizado especial cível, você vai precisar do advogado. Não tem jeito. E se for acima disso, aí você vai ter que fazer na justiça comum. Mas vai ser, isso aqui já é um título executivo. Então você já vai executar a sentença, isso que é importante. Você não vai entrar com uma ação de conhecimento para provar que eu tenho. Não. Você vai. A prova que você vai precisar fazer nesse caso é uma prova de que você realmente tem direito ao dinheiro que está lá. Você vai ter que provar que é seu. Só isso. Essa é a única coisa que você terá que fazer. Aí vale tudo, tá? Extrato bancário, declaração de imposto de renda, vale. Que mais? Principalmente a impressão do back-office, quem tiver, usa isso, vale a pena para quem tem. Aliás, isso é o mais importante, vale tudo. Então, precisa se documentar. E aqueles que colocaram dados falsos, esses dançaram, meu amigo, já era.
Ainda correm o risco de lá serem inquiridos, porque né, usaram dados falsos, aí falsidade ideológica e tal, tomar cuidado. Então, vejam vocês, é necessário provar que você tem direito ao crédito, ponto final, e faça isso perto da sua casa. Agora, se o seu valor for muito pequeno, você precisa ir no juizado especial civil, aí não tem jeito. Sabe por quê, pessoal? Se você for contratar um advogado, o cara vira para você, eu vou te cobrar 3 mil para fazer isso, e você tem direito a 2, deixa para lá. Você vai gastar 3 para conseguir 2 daqui quantos anos? Ou daqui quanto tempo? Pode sair rápido? Pode. A pergunta, né? Será que demora muito tempo? Olha, vai ser um Deus nos acuda. Vocês já imaginaram o volume de coisas que não vão acontecer lá, né? Tá? Então é isso. Vamos em frente. Condenação dos réus. Todos os réus foram condenados à obrigação de não fazer, ou seja, eles não podem fazer algo no futuro, por isso que chama ação de obrigação de não fazer, estão impedidos para que não celebrem novos contratos no mesmo modelo do que foi considerado como pirâmide financeira, sob pena de pagarem multa de 100 mil por cada novo contrato celebrado. Ok, isso é natural. A sentença proferida na ação cautelar que antecedeu a ação civil pública foi confirmada integralmente, viu? Então, aquela ação preparatória, aquela sentença lá foi mantida e tudo aquilo que foi dito lá foi mantido integral. Cabe recurso da sentença. Volto já no recurso. Vamos fechar aqui, ó. Também foi julgada a exceção de suspeição que a empresa Impactos apresentou em face da empresa nomeada pela perícia. Olha isso. A exceção foi rejeitada. Nesse caso também cabe recurso. Então, vocês veem, apesar de todas aquelas bobagens que aquela empresa, né, meia boca, escreveu, falou sobre marketing de rede, sem saber, tudo aquilo foi rejeitado pela juíza. Brincadeira. Bom, normal. Agora, vamos lá. Cabe recurso. Então, a empresa vai apelar da sentença? Certamente. Mas ela não vai apelar, pessoal. Agora vamos à parte. Agora eu vou voltar para você. Já lemos tudo aqui. Não vamos mais ficar olhando para essa tela, não. Só um momento, deixa eu sair daqui. Voltar para cá. Isso, agora ele resolveu pensar. Pensar, pensar, pensar. Ah, meu Deus, eu fiz coisa errada aqui, eu fui para o lugar errado. Muito bem. Parei de compartilhar a tela, já estou com vocês aqui. Aqui eu apertei sem querer no Skype, aqui não sei para quê, pensei que estava em conferência. Deixa eu fechar aqui, fechado, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos aos fatos, o que é importante agora. Então, pontos chaves, olho no olho, pontos chaves. Número 1, a empresa foi condenada. Número 2, a devolução será feita. A juíza condenou a devolução. Esse fato era o que a empresa mais queria. Era o que a empresa mais queria. Que ótimo, era um pedido do próprio Ministério Público, era o que a empresa queria. Então está tudo dentro dos conformes, não há problema nenhum quanto a isso, está perfeito. Terceiro ponto, a condenação daquela multa extra patrimonial, 3 milhões, 3 milhas. Para mim é dinheiro que para o resto da vida e sobra, não é? Pro meu estilo de vida daí sobra. E para a grande maioria que me assiste aqui, com certeza, eu diria quase 100%, não é? Então, nesse sentido, 3 milhões, em face do que existe, de 700 milhões que existiam lá, isso é um valor pequeno, proporcionalmente. Um absurdo pela injustiça que é, uma bobagem, mas pequeno em função do montante que existe. Nesse sentido, então vai ter dinheiro para devolver para todos. Os cálculos já estão lá dentro, já existem. Eles serão confrontados, serão analisados. Não é? Então, quem recebeu, não já lucrou com a rede, não terá direito a devolução nenhuma, óbvio. A juíza acertou a questão temporal, em que eu vivia falando. Não é possível que vá haver uma consideração, que quem entrou em 3 meses, não interessa. Tem gente que pode estar 6 meses e não ter recuperado. Só que ele vai ter que provar que não sacou, que não tem esse dinheiro. Não é? Por isso que vai ter que fazer prova. Então, vai devolver no tempo correto. Então, vai ser abatido dos valores que ele já recebeu, o possível direito. Então, se recebeu parcial, você vai receber a diferença. Você tem lá na empresa para receber 30 mil, sei lá, 30 mil reais. Vai, 30 mil. E você, ao longo do tempo que conseguiu trabalhar, conseguiu auferir 15 mil, você tem direito a 15 mil. Você vai relatar que recebeu
15 e tem direito a 15 e vai executar esses 15 mil, ok? Então isso é muito importante ficar claro. É muito importante ficar definido e claro na mente de cada um. Então, essa questão temporal foi definida. Eu vou precisar do telefone para olhar o Facebook. Estou tentando pegar meu telefone aqui. Minha esposa aqui por baixo querendo pegar meu telefone. Eu vou atender no Facebook agora, não dá. Então vejam vocês. Ah lá, viu? Apareceu um pedacinho, vocês viram, né? Que eu não estava falando outra coisa. Então vejam vocês. É necessário entender que a empresa foi condenada, foi dissolvida, não existe mais. Vai ser devolvida, foi considerada pela juíza em primeira instância como pirâmide financeira. Evidentemente que a empresa vai apelar dessa sentença, ok? Vai entrar com recurso. A condenação foi de apenas, né, guardadas as devidas proporções, 3 milhões. Esses 3 milhões, evidentemente que eu acho que o Ministério Público é que vai recorrer e pedir maiores. E vai pedir outras coisas. Lá eu acho que o Ministério Público vai achar mais algumas coisas para pedir, que foi denegada, né, para ele, como a juíza disse, foi concedido uma sentença parcial. Eles vão tentar, né, piorar a situação da empresa. Por outro lado, a empresa vai tentar reverter essa condenação de pirâmide financeira, enfim, tal. Mas uma coisa eles não vão recorrer. Essa é a boa notícia. É da devolução do dinheiro, pessoal. A empresa quer devolver. E o Ministério Público, entrou com a ação pedindo a devolução. E por que o recurso? Agora vem um comentário importante. Por que o recurso? Quero, inclusive, citar o nome, né? Porque senão já viu. Será que eu devo dar o crédito? Talvez a pessoa não queira, né? De repente é anônima, mas tem um jurista, um advogado, que me explicou aqui pela internet, há alguns dias atrás, uma semana atrás, e foi muito importante a explicação dele. Espero que ele esteja certo, eu acredito que sim, porque faz todo sentido. A ação civil pública tem uma particularidade. Ela, quando você entra com apelação, ela não tem o efeito suspensivo, como numa ação comum, ordinária. Ou seja, você é condenado e tal, entra com recurso, suspende aquela condenação, né? Então é o famoso efeito suspensivo. Então você precisa, para considerar condenado de fato, até a última instância e tal. Na ação civil pública, não. Segundo essas informações, a ação civil pública ela tem apenas efeito devolutivo. Ou seja, o que é isso? Se houver uma reversão, o processo é devolvido em primeira instância, ele é devolvido, né, é devolutivo, ele é devolvido em primeira instância para que seja reformada a sentença, de acordo com a decisão das instâncias superiores. Ok? Mas enquanto isso não acontecer, o efeito da sentença está valendo. Tudo isso. Então, você pode executar. Você não precisa esperar o julgamento das instâncias superiores para executar essa sentença. Essa é a boa notícia. Então, a devolução veio, finalmente. Sensacional. Era isso que se queria. Por que 2 anos para fazer isso, meu pai do céu? É que tinha que respeitar as formalidades processuais. Ok, eu sei. Tá tudo certo. Mas aconteceu o que nós queríamos. Não é, pelo menos dentro desse cenário. Eu não estou dizendo aqui que é a melhor coisa. A melhor coisa era não ter tido, não é, uma liminar tão pesada, que estivéssemos até hoje trabalhando. Isso que seria o melhor. Né? No entanto, não aconteceu. Já que foi paralisada, já que causou prejuízo a tantas pessoas, após a paralisação, porque antes ninguém teve, não é? Trabalhou-se em cima de indícios, eu tenho certeza que ela trabalhou em cima de indícios, daquela perícia maravilhosa, ela usou todos os argumentos que ela entendeu. Eu não li a sentença, mas deve estar um primor. Mas não, e eu estou falando sério, não é sarcasmo isso não. Não estou sendo sarcástico não, de forma nenhuma. Tenho certeza, a juíza é competente nesse aspecto, pelo amor de Deus. Aliás, sobre todos os aspectos. Mas é que a gente no mundo jurídico sabe que as coisas, como que toca a banda em determinados momentos. Esse aqui é o fato. Existem 1000 influências, sejam políticas, seja influências, como é que eu diria, de convívio social. A sociedade rio-branquense é uma oligarquia, meu irmão. Aquilo é uma oligarquia. Existe uma classe dominante ali que não tem muito para onde ir nos finais de semana, não. A patota se encontra no mesmo lugar. Não tem jeito. A cidade é pequena, o lugar é pequeno. É uma capital, mas nem imagino quantos 1000 habitantes tem lá. Mas se bobear é menor que São Bernardo ainda.
Nós temos 800 mil aqui. Quanto será que tem lá? E olha que aqui é uma cidade do ABC. Não é verdade? Então, é uma cidade muito pequena. Não tem área industrial, não tem indústrias lá, até onde se saiba. Pessoas relataram quem foi lá, a situação lá é terrível. Então, existe uma oligarquia dominante, e não por acaso tudo estourou lá. Entendeu? Não é. Ou vocês acham que isso é fruto do acaso? Claro que não. Ah, você pode provar? Não, não posso provar nada, mas é fato lógico. Fato lógico. É uma análise de cenário, simples assim. Então, nesse sentido, pessoal, olha só. Não vamos tomar isso como algo negativo nesse momento. O mais importante é vida que segue. Executem a sentença. Quem não recebeu seus valores de volta, por favor, vão atrás disso. Contratem um advogado, quem for necessário. Existem pessoas que têm valores altos lá. Né? Então, executem. Corram atrás disso.